Batman volta ao canal Puro Quadrinhos, um de meus personagens favoritos, com muitas camadas complexas, às vezes superestimado, às vezes subestimado, mas não há como negar que é um ícone da cultura pop e aqui protagoniza uma de suas melhores histórias de todos os tempos, na minha mais humilde opinião, trazendo o vilão mais genial do Cavaleiro das Trevas, Edward Nygma, que simplesmente decidiu se regenerar, inclusive se tornando um mega empresário e fundador da Nygma Tech, que teve uma ascensão meteórica em apenas 2 meses. Nygma sempre foi um gênio e agora direciona sua genialidade para uma tecnologia criptográfica impenetrável que revolucionou o setor de segurança e, é claro, em se tratando de qualquer vilão do Batman, é quase impossível acreditar que algum deles viria pro lado dos mocinhos. Então Batman paga uma visita ao Charada e deixa bem claro: se isso for novamente parte de algum mega esquema criminoso, o Batman vai impedi-lo, mas Edward declara que dessa vez é sério, ele não aguenta mais e percebeu que a própria existência do Batman era uma razão para querer destruí-lo. Tentar provar que era um gênio, ao invés de apenas ser um, o levou apenas à ruína, mas agora quem está cometendo um crime é o próprio Batman, invadindo propriedade privada, por isso sua segurança particular Rhonda ficará feliz em mostrar a saída. Enfim, Batman decide sair por conta própria, deixando um último recado: Edward, siga no caminho da luz, pois eu estarei nas sombras esperando. Outro aspecto muito importante nessa história é o lado empresarial de Bruce Wayne. Historicamente, a Wayne Tech sempre tentou ajudar os mais pobres, mas ultimamente Bruce direcionou a empresa cada vez mais fundo para o lado assistencial, o que deixou a empresa no vermelho, praticamente à beira da falência, caso ela continue indo nessa direção. E vejam só, isso resultou em alguns protestos em frente à sede da empresa e acusações de que Bruce teria se tornado um comunista. Polêmica política nos quadrinhos do Batman. Mas vamos prosseguir. Bruce se encontra com a CEO da sua companhia, Rowan Birkemore, que acha louvável as ações de Bruce Wayne, mas faz um alerta: caso continuem indo nessa direção, o destino é a falência. Então sugere algo que pode salvá-los e ao mesmo tempo atender às demandas da sociedade. Ela recomenda uma fusão com outra gigante tecnológica, o que é sumariamente rejeitado por Bruce. Ele agradece os excelentes serviços prestados por ela desde que Lucius Fox se aposentou, mas ele tem a palavra final por ser acionista majoritário. E agora temos o primeiro plot dessa trama, com Rowan agindo pelas costas de Bruce Wayne, contactando Edward Nygma e dizendo que seus planos não deram certo. Bruce não vai aceitar uma venda ou uma fusão. Nygma precisava da legitimidade do filho mais querido de Gotham City, por isso Rowan diz que é hora de partirem para o plano B. E falando em plano B, Batman está nas ruas de Gotham fazendo o que mais ama na vida, detendo criminosos. Só um pequeno detalhe: um novo super-herói divide a atenção da cidade com o Cavaleiro de Gotham e o seu nome é Commander Star, ou Comandante Estrela, como queiram, e seus métodos são bem questionáveis, pelo menos na visão do Batman, já que depois que um carro forte roubado é tombado pelo Homem-Morcego, um dos bandidos está fugindo, então o Commander saca uma arma, coisa que o Bruce mais odeia no mundo, e detém um ladrão com tiros nas pernas, o que deixa o Batman totalmente fora de si. O que ele está pensando, o que ele está fazendo? Disparando armas de fogo no meio da rua. Só que na visão do novo comandante da polícia, e pasmem, vocês vão ficar boquiabertos com essa informação, Wendell Savage, sim meus amigos, intervém durante toda essa ação e diz ao Batman para deixar o Commander em paz, pois na visão dele, o novo herói apenas salvou vidas no dia de
hoje. E como um dos maiores vilões da história da DC Comics chegou a um cargo tão importante, por enquanto vamos ficar apenas com a informação de que ele foi nomeado pelo novo e misterioso prefeito de Gotham, o Sr. Christopher Nakano, que odeia todo tipo de vigilante mascarado e não acredita na redenção de Edward Nygma, até que subitamente Wendell Savage ordena a prisão do Homem-Morcego com efeito imediato. Notem que estranhamente Commander Stark também é um vigilante e pior, ele anda com armas de fogo disparando à luz do dia. Savage, além de permitir suas ações, faz uma espécie de aliança bem questionável. Já o Batman é obrigado a fugir da sua maneira especial e característica do Cavaleiro das Trevas. O prefeito fica furioso e não quer mais que Savage continue como comissário e promete que irá à Câmara tentar destituí-lo. Enfim, com tudo que vem acontecendo, Batman se sente pressionado mais do que nunca. Ele ama Gotham do fundo do seu ser e vem fazendo absolutamente tudo o que pode, mas existem forças nas sombras atuando para que tudo seja em vão. É quando, durante um passeio à noite, Bruce Wayne se depara com a figura de uma coruja, meus amigos. Prestem bem atenção nesse detalhe. Mais tarde, Bruce chega até sua residência e Rowan já estava o esperando, ao mesmo tempo em que o prefeito chega até sua casa. Sua CO informa que aconteceu algo inacreditável. Existe uma moção judicial para que Bruce entregue 50% de suas ações, e ao mesmo tempo vemos que Christopher Nakano é brutalmente assassinado, enquanto Rowan pergunta a Bruce Wayne se ele possui um irmão. Bom, como esperado, Batman vai até a cena do crime, onde temos dois clássicos personagens dando as caras. Primeiro, Jim Gordon, que atualmente é apenas investigador particular, e o detetive rabugento Harvey Bullock, que por incrível que pareça, aqui faz o papel do antigo comissário Gordon, permitindo ao Batman acessar a cena do crime sozinho, sem a equipe forense, e inclusive interrogar a senhorita Tilford, assistente pessoal do prefeito, e que poderia indicar possíveis inimigos responsáveis pelo assassinato. O primeiro da lista é Edward Nygma, que vivia em constantes batalhas judiciais na prefeitura. Temos também sua esposa, da qual ele se separou recentemente. Mas o nome que mais chama a atenção do Batman é um tal de Leonid Cool, que vivia no gabinete do prefeito e é o verdadeiro responsável pela indicação de Wendell Savage a comissário. Tilford lamenta a morte do seu chefe. Nakano era um bom homem, ex-policial e que foi alçado ao cargo de prefeito, acreditando que poderia mudar as coisas, mas foi manipulado por forças muito maiores. Batman e Jim Gordon também acompanham através de um dos seus gadgets tecnológicos o interrogatório de Koyuki Nakano, a ex-esposa de Christopher, que se torna a principal suspeita, pois devido a seu casamento estar desmoronando, ela pegou seu filho e abandonou sua casa no meio da noite, criando motivo para ser acusada, o que nos leva a uma reunião secreta entre o Charada e Leonard Cool e o novo prefeito, o Sr. Horgan, que obviamente, como era o vice, agora assume o cargo principal. Leonard fez de tudo para que Nakano colaborasse com Nygma, mas agora que está morto, Horgan com certeza será muito mais solícito às ordens de Leonard, até que a reunião é subitamente interrompida pelo Batman. Para ele está mais do que óbvio que essa dupla está envolvida no assassinato, mas novamente ele está de mãos atadas, sem provas cabais e de novo cometendo invasão de propriedade privada. Só que dessa vez o Cavaleiro das Trevas não pretende simplesmente abandonar o recinto e mostra aos policiais o resultado de anos de treinamento e missões, literalmente arriscando a própria vida. E depois de mostrar aos caras quem é o Batman, finalmente temos a revelação de quem está por trás de tudo. Eu já dei uma pequenina dica lá atrás e o Batman diz que ouviu falar que a Corte das Corujas tem um novo líder. Sim, meus amigos, uma das sociedades secretas mais
aclamadas da lore do Batman está de volta. Foram eles que manipularam Christopher Nakano em troca de reprimir os vigilantes. Ele aceitou nomear Vandal Savage, destruiu o próprio casamento pelo peso na consciência, mas queria encerrar a aliança, justamente por não se dobrar ao Charada. Batman suspeita que esse é o verdadeiro motivo do seu assassinato. Mas calma, meus amigos, apesar das coisas parecerem óbvias, essa história tem reviravoltas incríveis, pois pensem comigo, Leonid se declara inocente. Se ele realmente quisesse eliminar Nakano, poderia fazer isso de 1000 maneiras melhores. Tiros são muito barulhentos e corujas são silenciosas. Enfim, Batman parte convencido de que um deles é o responsável. Assassinatos deixam provas e ele vai encontrá-las. Quando Batman verifica o cadáver, a única pista é que o corpo foi limpo logo após o assassinato, para garantir que não restasse nenhum vestígio do culpado. E agora está na hora de Bruce Wayne lidar com seus próprios problemas. O homem que quer metade da herança dos Wayne se chama William Pureford. Ele alega que sua mãe trabalhou no mesmo hospital que Thomas Wayne, e a firma de advocacia que o está representando é uma das maiores de Gotham. Então Rowan teme que seu pai possa realmente ter pulado a cerca. Então mais tarde, Bruce visita a pessoa mais próxima que ele possa chamar de mãe, Leslie Tompkins, e pede apenas que ela conte a verdade. Pois bem, houve um tempo em que seus pais não estavam totalmente felizes, e seu pai realmente teve um breve caso com uma enfermeira e seu nome é Tara, o que quebra um pouco mais aquela imagem que o Bruce tem de seus pais serem seres praticamente angelicais. E vocês se lembram dos protestantes do início dessa história? Pois bem, eles cresceram bastante a ponto de invadir este centro comunitário. Bruce tem que lidar com eles da melhor maneira possível, sem revelar sua identidade, até que ele fica sob a mira de uma arma, e provavelmente este seria o fim melancólico do Batman, caso Commander Star não chegasse no último instante e salvasse a vida de Bruce Wayne. E não apenas isso, ele foi capaz de identificar que esse cara em específico é um infiltrado na multidão para inflamar o povo e deslegitimizar as manifestações. A cena também dá um certo destaque a uma cicatriz na boca do Commander, o que pode indicar qual é sua identidade secreta. Pois bem, o dia de Bruce Wayne foi um inferno, então para esfriar a cabeça ele volta a ser o Batman, investigar novamente a cena do crime junto a seu grande amigo Jim Gordon, descobre mais alguns detalhes sobre o caso. Com certeza houve uma luta, pois ao investigar o corpo de Nakano, suas unhas foram muito bem limpas, apagando o DNA do assassino. A luta escalou para assassinato. Existe uma marca recente no chão, causada por algum objeto, baseado onde Nakano caiu. O assassino tinha uma arma em sua mão, retirada deste local, e o troféu na estante foi removido e depois colocado de volta. Batman sabe disso, pois sua base deixou uma marca limpa de pó no lugar onde ele estava originalmente. Gordon pergunta o porquê que o assassino devolveu a estátua na estante, já que não faria diferença alguma. E Batman deduz que ele entrou em pânico, ele sabia exatamente como matar um homem, mas essa não era a sua intenção. E ao interagir com Enigma e Leonid, o novo líder das corujas, o método não bate com a personalidade de nenhum dos dois. O Charada gosta de transformar seus assassinatos em algo grandioso, espetacular para a cidade inteira ver. E as corujas, como dito anteriormente, gostam de discrição. Já esse tipo de cenário foi feito por homens que querem mostrar o quanto são intocáveis. Nesse exato instante, Bullock entra em contato. O sigilo telefônico da esposa do Christopher foi quebrado e o que eles encontraram é chocante. Não tão chocante como o que vocês vão ver agora, pois Jim Gordon saca uma arma e aponta para o Batman. Trêmulo, desconcertado e implorando a seu antes melhor amigo que entenda a situação. Ele não queria, não foi sua intenção, ele apenas estava se defendendo. E o resultado disso é que o Batman fica completamente fora de si. Depois de décadas de confiança mútua, seu suposto melhor amigo tem a ousadia, a desfaçatez de apontar uma arma para ele, pro Batman. O Cavaleiro das Trevas o desarma num piscar de olhos
olhos, e o soco que fere Jim Gordon também fere a qualquer fã desses dois personagens icônicos. Gordon desaba no chão chorando, desesperado, e volta a dizer que não teve a intenção. O Batman precisa acreditar nele. E o que desencadeou essas cenas impactantes? As mensagens encontradas no telefone de Koyuki revelaram que ela tinha um caso. Com quem? Sim, meus amigos, com o ex-comissário Jim Gordon. Depois dessa revelação de tirar o fôlego, vamos voltar ao passado e entender como esse caso começou. Fora da polícia, Jim se tornou investigador particular e foi contratado por Koyuki para descobrir se o seu marido tinha um caso. Afinal, ele mal passava tempo com sua família e vivia estressado. Gordon não encontrou indícios de uma traição, mas continuou investigando e foi se tornando cada vez mais próximo de Koyuki, conversando sobre seus filhos, se encontrando cada vez mais, até que um dia, passeando no parque, a esposa do prefeito sofreu uma tentativa de sequestro. Jim mostrou toda sua bravura, sua coragem, e esse perfil fez a garota se apaixonar. A carne é fraca, uma coisa levou a outra, mas as coisas ficaram cada vez mais profundas e complicadas. O próprio prefeito, desconfiando das atitudes da sua esposa, contratou o seu próprio detetive, descobriu tudo sobre o caso, que não era mais apenas um mero caso. Eles realmente se apaixonaram e fizeram planos de ficarem juntos, uma verdadeira loucura, até o fatídico dia em que Nakano e Koyuki tiveram uma discussão definitiva. A mulher decidiu abandoná-lo no meio da noite e, como de costume, Jim Gordon foi até sua residência. O prefeito não parava em casa e os dois tinham esse tipo de liberdade. Mas quem ele encontra? Sim, Christopher. E o que se segue uma discussão pesadíssima. Nakano diz que dessa vez a briga foi feia, mas se você pensa que ela foi até você, Jim, não, ela deve ter ido até sua irmã. A briga judicial vai destruir nossas vidas e eu vou lutar pela custódia total do nosso filho. Jim responde que o seu casamento acabou, é uma vergonha, deixe que ela seja feliz pelo menos uma vez na vida. Feliz? Feliz? Você realmente acha que jogar a vida pro alto por causa de um velho a deixaria feliz? Ela é clinicamente depressiva. Eu passei literalmente anos dando suporte. Você é apenas uma distração. E o Gordon também não pega leve. Será que você não vê que você é a causa dessa depressão? Você a ignora, não passa tempo com sua família e ela sofreu uma tentativa de sequestro por sua culpa. E agora Christopher joga mais sujo ainda, chamando Jim Gordon de hipócrita, jogando na sua cara um passado repleto de crueldade. Afinal, por culpa dele, sua esposa foi morta e sua filha foi baleada na espinha por um maníaco. Depois disso, não há mais volta. Os dois partem para agressão física. Quem pega a estatueta na estante é o prefeito. Jim Gordon saca sua arma e o resto é história, o que nos leva de volta aos dias atuais. 2 tiros precisos, o motivo é a esposa do prefeito. Bullock pede perdão, ele respeita muito seu ex-chefe, mas a polícia já tem evidência suficiente para indiciá-lo por assassinato doloso. O mais incrível é que o Gordon continua insistindo que é inocente. É verdade, ele foi encontrar Koyuki, lutou contra Nakano, perdeu as estribeiras, sacou sua arma, mas não disparou. Apesar de ter apontado uma arma para ele, a única alma viva no mundo que acredita em Jim Gordon continua sendo o Batman. Sendo assim, ele continua as investigações e decide confrontar mais uma vez Leonid Kuhl, só que dessa vez como Bruce Wayne. Ele vai até a sede do escritório de advocacia que cuida do caso do seu suposto irmão e, coincidência ou não, é Leonid o responsável por tomar conta do caso do Sr. Purefoy. Bruce finge que vai agredi-lo, rola uma confusão entre os seguranças e numa fração de segundos, Batman implanta um localizador no sapato do líder da Corte das Corujas. E como as investigações vão continuar, Batman volta à cena do crime. A disrupção que o Gordon causou na última vez pode ter escondido algum detalhe que passou batido, e agora ele encontra um pedaço de plástico que aparenta fazer parte de algum dispositivo de gravação. Será que alguém conseguiu filmar o assassinato?
As filmagens de vigilância foram apagadas, o que poderia indicar que sim, Gordon é realmente o culpado. Mas antes que ele possa se convencer disso, Batman quer ver com seus próprios olhos. Jim é o melhor homem que ele conheceu na vida. E o Bullock realmente se tornou parceiro do Batman, criando um cenário de interrogatório semelhante ao que vimos no filme do Nolan, em que o Batman fica frente a frente com o Coringa, só que dessa vez o suspeito é Jim Gordon. Bom, as filmagens da casa foram apagadas, mas existem câmeras espalhadas pela cidade que podem mostrar muita coisa, inclusive o reflexo de um retrovisor que mostra Jim Gordon saindo da cena do crime carregando uma sacola suja de sangue que pode conter a arma do crime e mais evidência de que ele seria o culpado. Jim começa a se desesperar e perder o contato com a realidade, talvez seu cérebro esteja pregando peças e tenha apagado esse momento traumático. Antes ele tinha certeza que era inocente, mas agora começa a se convencer de que realmente é um assassino a sangue frio, a ponto de limpar a cena do crime e o cadáver. Mesmo assim, ele implora que Batman vá mais fundo para que não reste mais absolutamente nenhuma sombra de dúvidas, até que o Batman encontra um pequeno detalhe nos óculos que socou na cara do seu amigo. Só que não há tempo para mais nada, o alarme soa na delegacia e Wendell Savage já sabe que Batman está aqui. Ele precisa de mais alguns segundos para investigar os óculos e pede a Jim que bloqueie a porta. Onde ele conseguiu esses óculos? Na ótica Wallace. Um garoto quebrou seu antigo e o Jim recebeu um e-mail do seu optometrista. Enquanto Batman e Jim lutam contra os guardas, ele descobre que o misterioso dispositivo de gravação estava embutido nos óculos de James Gordon. Só que a coisa vai muito além disso, meus amigos. A tecnologia condensada no dispositivo possui um design que só o Batman conhece muito bem. Será que este nome lembra vocês alguma coisa? Jarvis Tet. Ao Batman isso significa muito. Esse é o nome do Chapeleiro Louco. Especialista em controle mental, a única questão que resta é por quê? O que ele tem a ganhar com isso? Pense, Bruce. Pense, Batman sente raiva de si mesmo, afinal, esteve na sua cara o tempo todo. Não é Nigma Tech, mas Nigma Tet. E o que entrega Edward Nigma definitivamente é que ele nunca foi capaz de se conter, ele precisa deixar uma mínima assinatura por menor que seja. E Batman consegue enxergar entranhado nos milimétricos circuitos o característico ponto de interrogação do Charada. E ainda tem muito mais à frente, a cidade começa literalmente a pegar fogo. Os manifestantes de um lado atacam escritórios da Wayne Tech, clínica de saúde e assistência social, enquanto os contra-manifestantes prometem explodir um grande símbolo do capitalismo. E o mais incrível, Commander Star assiste a tudo sem mover uma palha sequer, inflamando a multidão. É claro que agora o Batman se livra dos policiais e entrega o óculos a Harvey Bullock, revelando todo o estratagema. E agora que o Batman descobriu todo o seu esquema, o Charada aguarda ansiosamente a chegada do Homem-Morcego, o que intriga Leonard Cool. Por que ele está tão feliz? O Charada assume sua persona lunática. Essa é a melhor parte. Você cria o quebra-cabeça, observa ele resolvendo e depois o encontro. Só que dessa vez ele não pretende voltar à cadeia. Nigma está na iminência de tomar as indústrias Wayne. As corujas entregaram um prefeito manipulável e uma grande quantidade de capangas. Então seu acordo com o Leonard se encerra aqui e é melhor ele ir embora. O Batman acaba de chegar. E agora que o bom e velho Edward Nigma está de volta, as tradicionais charadas começam. O que é que presta apoio em geral, um assistente. Assim Batman liberta Sandra Tilford, assistente pessoal do ex-prefeito. E o próximo desafio é um dilema: salvar a população de Gotham ou a vida do Chapeleiro Louco. Batman tem 5 minutos para adivinhar em qual andar ele está, respondendo a seguinte pergunta: qual é o número favorito de
Victor? A resposta é 32, o número favorito de Victor Freeze. A nova tecnologia de segurança da empresa do Enigma só foi possível graças ao sistema de refrigeração baseado nos estudos do Senhor Frio. Agora resta ao Batman vencer as hordas de inimigos controlados mentalmente, aliados aos soldados da Corte das Corujas, até chegar a uma sala escrito AI Ice, a suposta inteligência artificial de refrigeração dos servidores, que pode ser lida como Alice. Assim o Batman salva a vida de Jarvis Tet no último instante. A próxima charada diz respeito a uma passagem de um dos maiores clássicos de literatura da humanidade, Crime e Castigo, de Dostoiévski, uma obra russa. Leonid Kul é um nome russo, então Batman deduz que a Corte das Corujas está sob controle dos russos, e este é o ponto de virada do Batman para cima do charada. Para alguém que se considera tão esperto, na verdade ele não passa de um tolo. Sua companhia criou um software que pode encriptar e descriptar os servidores mais seguros do mundo. Se Leonid está trabalhando com o governo russo, eles têm acesso a tudo: bancos, informação privada e o pior, armas nucleares. O charada deu à Corte das Corujas acesso aos maiores perigos mundiais. Ao perceber o tamanho da estupidez de suas ações, Edward Nygma fica pálido. Sua arrogância, a ideia de que ninguém pode superá-lo, o fez subestimar uma das principais organizações secretas do mundo, e por apenas um instante, Batman e charada colaboram. Nygma informa o andar onde se localiza o servidor primário. Batman vai tentar desativá-lo. Chegando ao local, temos mais uma boa quantidade de soldados da corte. Suas habilidades marciais são levadas ao limite, só que agora ele não está sozinho. Com a retirada das acusações, nosso saudoso ex-comissário Gordon está de volta e dá uma força ao Homem-Morcego. Só que agora é tarde demais, as corujas já se apossaram de tudo. Leonid tem o principal código criptográfico e o Batman tem que chegar até ele antes que deixe o país, sob o risco de uma terceira guerra mundial. Nygma fica a cargo do Jim e o Batman pede perdão por não ter acreditado nele logo de cara. Empresta seu cinto de utilidades, pois ele tem um sobressalente no Batmóvel. Nesse exato instante, Rowan Birkman entra em contato com Bruce Wayne e informa que a situação está totalmente controlada pela polícia, que não encontrou sinais de bomba nas empresas Wayne, e ela vai mais além, confessando todo o seu envolvimento com Edward Nygma. As manifestações eram uma artimanha para que as ações da Wayne Tech despencassem. Inclusive foi ela que ajudou a encontrar o irmão do Bruce. O herói apenas responde que vai ficar tudo bem. E quanto ao charada, o que para ele era apenas mais um jogo de gato e rato entre ele e o Batman, se tornou uma questão de segurança nacional. Por isso Nygma entra em pânico tentando fugir desesperadamente, até ser encontrado por Jim Gordon, sua principal vítima em todo esse esquema. E ele não está aqui para prendê-lo. Imagine sua ira por ter sido forçado a matar um homem. O ex-comissário provavelmente acabaria com a vida do charada, caso sua segurança pessoal Rhonda não chegasse a tempo. E acabamos descobrindo que Jim Gordon é um bom Batman, usando vários gadgets para derrotar Rhonda e levar Nygma sob custódia. Muito bem, Batman tem que chegar até Leonid, que contém seu Bat-localizador, mas ainda existe algo que não se encaixa em toda essa equação. E quanto ao Commander Star, qual seu papel na destruição do trabalho de Bruce Wayne? Quem faz a revelação é o próprio charada com seu enigma definitivo. A primeira frase é: não em libra, mas em quilo, que se representa como KG. A outra dica vem do romance A Bela e a Fera. Eu ganhei o amor da fera que nasceu do ódio. Fera em inglês é Beast, então temos a volta de um dos mais clássicos vilões do universo DC, o violento KG Besta, o que faz todo sentido com a trama conspiracionista russa. E agora que o Batman matou a charada, resta deter os dois vilões principais desse ótimo arco do Cavaleiro das Trevas. Leonid conseguiu decolar e, caso escape, são muito fortes as chances de ocorrer uma terceira guerra mundial.
O Batmóvel se aproxima da aeronave, Batman lança seu arpão e consegue se agarrar ao jato, e situações drásticas exigem medidas drásticas. O Homem-Morcego explode a fuselagem, exibindo todo o seu conhecimento de artes marciais. Ele ordena em russo que o piloto dê meia volta no avião imediatamente, enquanto no centro da cidade, Commander Star incita o ódio e violência nos cidadãos de Gotham, dizendo que a cidade pertence a eles. Já está mais do que na hora de depor as elites, expulsar os vagabundos e criminosos que querem roubar seus empregos. Então é preciso mais do que nunca mostrar que nós somos o poder. E de volta ao confronto final contra Leonid, um homem cai do jato e, claro, Batman não vai deixá-lo morrer, então ele precisa se defender dos disparos e salvar a vida de um inimigo. E ao evitar as balas, elas acabam voltando pro Leonid e atingindo os pilotos da aeronave. E no meio dessa situação crítica, Batman pergunta: por que criar todo o estratagema do Commander Star? Leonid pergunta ao detetive se não é óbvio. Gotham é a cidade do desespero, dos horrores, governada pela elite nas sombras. É a América, um símbolo de tudo que há de errado em seu país. A Corte das Corujas foi uma ferramenta e vocês serviram como propaganda ao nosso regime. Tudo foi orquestrado por razões políticas. Era apenas para que os russos vissem o caos e rejeitassem o modelo em sua própria nação. Leonid dá seu último suspiro e agora teremos uma amostra do quanto o campeão de Gotham é respeitado nas ruas e por quem realmente quer o bem da cidade. Batman entra em contato com Harvey Bullock e diz: eu estou a bordo de um jato Wingspan prestes a se chocar com a cidade. Eu preciso que você limpe a região da 17ª Avenida por 5 quarteirões imediatamente. Bullock diz é pra já e dá as ordens a seus oficiais. E é claro que Wendell Savage interfere. Não, precisamos dos policiais agindo nos protestos, mas quem vocês acham que tem o verdadeiro respeito da lei de Gotham? Sim, meus amigos, todos os oficiais obedecem às ordens do Batman e ignoram sumariamente o comissário de polícia, que todos sabem assumiu o cargo apenas por questão política e é um imenso incompetente. E agora que as ruas estão limpas, veremos por que Batman é considerado um super ser em meio aos deuses da DC. Primeiro, ele lança explosivos nas asas da aeronave para não danificar os prédios, mas ainda é necessário dar ignição ao explosivo e mesmo odiando armas, ele faz o que é necessário. Usa as metralhadoras dos terroristas e explode as asas do avião ao mesmo tempo. E o pouso forçado é simplesmente espetacular, assim como a chegada do Homem-Morcego se lançando pela cabine da aeronave bem em cima do Anatoly com um soco devastador. Assim se inicia uma luta épica de dois artistas marciais magníficos. Enquanto a feroz batalha se desenrola, Batman vai pensando como fazer algo que mudaria a vida das pessoas e parte disso foi arruinado. Ele nunca se sentiu tão próximo de seus pais, não combatendo lunáticos, mas dando uma nova chance às pessoas. Leonid e KGBista envenenaram isso, o que faz sua fúria atingir níveis que talvez nem o Coringa tenha conseguido. E não se esqueçam do Charada, que o convenceu que seu melhor amigo era um assassino. Batman agarra uma das lâminas do seu adversário e faz algo verdadeiramente brutal. Anatoly é um adversário formidável, talvez no seu melhor dia venceria o Cavaleiro das Trevas, mas hoje é impossível com tanta raiva e ódio consumindo Bruce Wayne. Batman decepa a mão esquerda do KGBista e durante todo esse espancamento visceral ele implora a si mesmo que pare antes que quebre sua regra de ouro sagrada, e a cidade inteira o está observando com admiração e respeito de sempre. Eles precisam que o Batman sempre impeça a violência. Alguns da multidão se envergonham do que fizeram. Enigma está preso, Jim está salvo
ele venceu, apesar de não parecer uma vitória. Batman, depois de uma semana infernal, pode finalmente descansar por um breve instante, já que uma semana depois, Will Purifor, o irmão de Bruce Wayne, retira a ação judicial sobre sua fortuna. E Bruce gostaria de saber o porquê. A resposta é muito simples: olhe para você, você é uma bagunça, bilionário, playboy, sempre nas notícias e jamais fazendo algo de bom, um desperdício de vida e da herança dos seus pais. É bom ver o que tem feito agora, mas amadureceu tarde demais. Will nunca quis o dinheiro de Bruce Wayne, pois acredita que isso mudaria, mas seria bom vê-lo arruinado. Bruce só pode dizer que tentou fazer o seu melhor, e se ele realmente for seu irmão, não é preciso ação judicial, ele tem direito a metade de tudo. Will revela que jamais abriu o resultado do exame de DNA e o entrega a Bruce, e jamais saberemos se ele ficou aliviado ou decepcionado, mas Bruce Wayne não tem um irmão perdido por aí. E preparem-se pro final devastador dessa sensacional história. Depois que a cidade se livrou das chamas, Batman e Gordon finalmente podem se encontrar, relaxar e conversar sobre tudo o que aconteceu e o abalo na sua amizade. A verdade é que depois de mais de uma década e tudo que já enfrentaram, nada vai destruir essa irmandade. Se Bruce Wayne tem um irmão, ele se chama Jim Gordon, que tem uma última revelação bombástica a fazer. Durante a luta com Chris Nakano, Gordon recebeu um soco. Foi nessa hora que caiu o fragmento do óculos encontrado por Batman dias depois. Mas após algumas análises, se concluiu que o dispositivo de controle mental de Jarvis Tet se desativou, ou seja, Jim Gordon estava em plenas condições mentais quando disparou 2 tiros fatais em Christopher Nakano. Bruce ainda tenta convencê-lo de que os efeitos do dispositivo persistem por mais alguns minutos, mas não. Agora Jim enxerga com clareza, está tomado de raiva, ódio, exatamente como Batman, que conseguiu se conter no instante final, mas Jim Gordon foi além do que deveria. Ele pede perdão ao Batman, que se esquiva da verdade. Um chamado policial precisa ser atendido imediatamente, então ele se despede do Jim, dizendo que erros foram cometidos e tudo que podem fazer agora é darem o seu melhor e serem meros seres humanos. Meus amigos, não se esqueçam de deixar aquele like que fortalece absurdamente. Se inscrevam em todas as redes sociais, além do YouTube, Facebook, Twitter, TikTok e principalmente no Instagram. Vamos dar essa força lá, pessoal, para que este projeto continue firme e forte e trazendo as principais novidades do mundo dos quadrinhos. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço e até a próxima.